Vamos agora criar o nosso primeiro programa aqui em Kotlin. Eu já tenho aqui a ideia aberta, eu já fiz algumas configurações para poder facilitar o nosso aprendizado, tá? Você não precisa fazer essa configuração, que foi aumentar o tamanho da fonte, né, para deixar um pouco mais visível aí para você, tá? Então, a sua ideia vai estar com uma fonte menor, e a minha aqui está com uma fonte maior porque eu já fiz essa configuração, tranquilo? Então, para a gente poder criar o nosso primeiro programa, a gente clica aqui em New Project. Nessa tela aqui a gente tem a opção de New Project, a gente vai deixar essa opção selecionada e aqui no Name a gente vai digitar o nome do nosso programa. Aqui eu vou digitar primeiro programa, ele vai guardar esse primeiro programa dentro da pastinha chamada Idea Projects, eu vou deixar essa pasta selecionada. Se eu quisesse criar um repositório Git, ele já me dá a opção aqui de fazer isso, mas nós não vamos trabalhar com repositório Git agora. Aqui na linguagem, a gente vai selecionar a linguagem Kotlin, se tiver selecionado aí Java ou Groovy, você vai marcar Kotlin, tá? O sistema de build você vai deixar o IntelliJ IDEA, porque nós queremos que o próprio IntelliJ IDEA execute os nossos arquivos, tá? Cuspindo ali na linha de comando, né, num terminal, em algum lugar, o resultado dos nossos programas. Então a gente vai começar dessa forma, então vamos deixar marcado aqui IntelliJ IDEA e veja que automaticamente ele detectou o JDK que está instalado aqui no nosso sistema operacional. Então ele pegou aqui o JDK 19, né? Isso porque nós fizemos a configuração do path, né, nas variáveis de ambiente, e por isso ele conseguiu localizar aqui o caminho do JDK, beleza? Então, configuração inicial feita, é só clicar agora em Create para ele poder criar o nosso primeiro programa, beleza? Vamos aguardar aqui um pouquinho até que ele faça a construção do nosso programa. Como é a primeira vez que eu estou abrindo aqui a ferramenta, ele vai me mostrar algumas dicas. Eu posso clicar aqui para não mostrar dicas quando eu abrir novamente aqui a nossa IDE. E aqui nós temos nosso primeiro programa criado com sucesso. Então veja que legal, né? Nós já temos aqui o primeiro programa Kotlin funcionando. Então, vamos entender que a estrutura de um programa primeiro, para depois a gente começar a escrever aqui os nossos programas, tá? Escrever os nossos códigos. Então, aqui do lado esquerdo nós temos a visualização do projeto, nós temos aqui o nome do nosso projeto, que é a pastinha root, e dentro dela nós temos algumas outras pastinhas. A pastinha mais importante que nós temos aqui é a pastinha src, que significa source, ou seja, onde vão ficar nossos códigos fontes, e dentro da pastinha src nós temos a pastinha main, que vai conter aí, de fato, o nosso código-fonte de produção, e temos a pastinha teste, que contém o código-fonte de teste, beleza? Nós vamos focar aqui no nosso curso na pastinha main, dentro da pastinha src, tá? Então, dentro da pastinha main, nós temos a pastinha Kotlin, que é a pastinha onde nós vamos colocar os nossos arquivos Kotlin, os nossos scripts, e nós temos a pastinha resources, que a gente pode utilizar, né, futuramente para poder colocar alguns recursos, né, para a gente poder utilizar nos nossos programas, tá? Mas o foco aqui, então, vai ser na nossa pastinha Kotlin, e dentro dessa pastinha Kotlin, a gente cria os nossos arquivos Kotlin. Então, aqui em cima, eu vou clicar com o botão direito, New, eu vou acessar aqui a opção Kotlin Class File, beleza? Aqui então eu vou dar um nome para o nosso arquivo, eu vou chamar esse arquivo aqui de primeiro programa, assim como o nome do nosso projeto. Aqui eu vou selecionar File, a gente pode criar uma classe diretamente, ou seja, aqui são alguns templates, né, que a própria IDE nos fornece, tá? Se a gente clicar aqui em interface, já vai criar para a gente uma interface bonitinha. Se eu clicar aqui em Class, ele vai criar para a gente uma classe, né, da orientação a objetos, só que a gente quer começar aqui do zero, tranquilo? Então eu vou criar aqui um arquivo mesmo, né, sem nenhuma estrutura, e vamos clicar aqui, eu vou apertar aqui o Enter, tá, para ele poder criar esse arquivo para mim. Então veja que eu já tenho aqui o nosso primeiro programa.kt, é o nosso arquivo Kotlin, e agora nós vamos digitar aqui o nosso primeiro programa, tá? E como é que a gente faz isso? No Kotlin, a gente tem que ter um ponto de entrada, tá? Um ponto de partida para a execução dos nossos programas. E o ponto de partida aqui no Kotlin é uma função chamada main. Então, a gente vai digitar aqui uma palavra-chave chamada fun, né, para poder declarar uma função no Kotlin. Depois da palavra-chave fun, eu digito o nome da função, e para que o Kotlin reconheça que essa função é a função principal, é a função inicial, eu tenho que chamar essa função de main, tá? Obrigatoriamente eu tenho que falar que essa função, o nome dela é main. Fazendo isso, veja que automaticamente a IDE colocou aqui um playzinho para a gente poder executar essa função, tá? Então, automaticamente a IDE reconheceu essa função como sendo a função principal, e nós temos aqui então uma estrutura de uma função. A gente vai abrir e fechar aqui chaves, e dentro desse bloco a gente vai escrever as nossas instruções. Só para te mostrar sobre esse ponto de entrada de um programa Kotlin, eu vou criar aqui uma nova função com outro nome qualquer, então função teste, e veja que a IDE não reconheceu essa função como sendo o ponto de entrada da nossa aplicação, tá? Então a gente tem que utilizar essa palavra
main para poder iniciar um programa Kotlin, tá? Então aqui dentro eu vou escrever a nossa primeira instrução e essa primeira instrução vai ser um println, tá? Que é uma função aqui da biblioteca do Kotlin, da biblioteca do Java, que vai imprimir alguma coisa para a gente na tela, tá? E aqui dentro eu posso passar um valor e aqui eu vou passar uma string, que é entre aspas duplas, e aqui então eu vou digitar o texto Hello World, tá? É o famoso Alô Mundo, é o nosso primeiro programa em Kotlin, tá? Fazendo isso daqui então, eu vou clicar aqui para executar o nosso programa, você vai fazer isso daí também, vai clicar aqui na primeira opção para poder fazer a execução, e a gente vai aguardar a IDE, né, construir o nosso programa e executar essa instrução println, tá? Então veja que como nós escolhemos o sistema de build como sendo a própria IDE, então a própria IDE cria para a gente uma janelinha aqui dentro dessa abinha run e a própria IDE roda, executa para a gente a nossa função principal, executando aqui a nossa instrução e mostrando o resultado aqui dentro dessa janelinha, beleza? Então veja que aqui nós temos o nosso primeiro programa Kotlin sendo executado aqui pela IDE, então nós temos aqui o Hello World impresso nessa janela, então parabéns, você escreveu o seu primeiro programa Kotlin juntamente comigo e esse é o primeiro passo, né, da sua jornada aí de aprendizado para a criação de programas Kotlin, né, e você depois vai se especializar e focar em uma área que você goste, seja front-end, back-end ou mobile. Então, o básico que você precisa aprender, tudo que você precisa aprender, esse aqui foi o seu pontapé inicial para você, né, criar programas incríveis utilizando a linguagem Kotlin, beleza? Então, eu espero ter te ajudado e vamos depois, então, avançar aqui com as nossas aulas, né, aprender muito mais com relação à linguagem Kotlin, beleza? Então é isso, eu te vejo numa próxima aula.